Olá, hoje a nossa conversa é a 3. Eu e minha colega Paula Barra conversamos com Gabriela Santos, estrategista de mercado global da JP Morgan Asset Management. A gente vai fazer aí um apanhado dos movimentos dos mercados durante a crise da Covid-19, que segue se arrastando. Também vamos falar sobre retomada mediante tantas candidatas à vacina contra a Covid-19, eleições americanas, juros e cenários para a Bolsa Brasileira. A gente fala sempre, mas não custa reforçar. Já deixa o seu like e, se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se para não perder nenhum dos conteúdos incríveis que o TC produz. Gabriela, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda ao TC Entrevista. É uma honra tê-la aqui conosco. Oi, muito obrigada, um prazer, obrigada pelo convite. Bacana, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Eu começo falando, então, sobre os mercados, né? A gente tem vivenciado uma forte recuperação desde o fim de março, ao passo que as economias vão aí se recuperando de forma lenta, mas vão se recuperando. Como é que você tem visto o movimento das bolsas desde o pico da crise, Gabriela? Tem sido um ano realmente extremamente mexido. Tivemos aquelas fortes quedas nos mercados e aí temos tido também uma forte recuperação. E para muitos mercados, exatamente, foi lá pela terceira semana de março que a gente tocou um piso. Para muitos foi o dia 23 de março, porque foi aquele dia que a gente teve um anúncio muito grande do Federal Reserve nos Estados Unidos, anunciando todo um pacote extraordinário de medidas, indo muito além só corte de juros, comprando de novo títulos de tesouro, títulos atrelados à hipoteca, mas também toda uma lista de ajuda adicional de liquidez ao mercado e de ajuda com o mercado de crédito. Então, acho isso que deu o impulso inicial para a recuperação, toda essa ajuda da política monetária. Foi seguido logo depois, uma semana ou duas depois, por fortes ações também de política fiscal. Foi dia 27 de março, a gente teve um pacote gigante do Congresso americano, e aí foi seguido de outras políticas fiscais em outros países também. Muita ajuda, então, para as pessoas afetadas pela pandemia, para as companhias afetadas também. Isso ajudou a diminuir bastante o risco de ter não só uma recessão, mas uma depressão a nível global. Então, isso foi a ajuda inicial. Aí, como você menciona, aí depois a gente começou a ver também notícias melhores do controle do vírus, primeiro no norte da Ásia, depois Europa, depois Estados Unidos, e aí começando a chegar na América Latina, em outros emergentes também. E com isso a gente começou a reabrir as economias. Em muitos lugares começou mais em maio, foi continuando, e a gente começou a ver que a gente estava deixando a recessão global para trás e estava começando um novo ciclo econômico, um ciclo de recuperação nos últimos meses. E, por fim, a última coisa que eu diria dos mercados é que muitos dos que mais se recuperaram, é que eu estou pensando, por exemplo, o mercado americano, que já quase recupera 100% das suas perdas, mercado asiático, que já recuperou e aí foi mais acima também das suas perdas. Tem também uma diferença entre o mercado e a economia. E principalmente essas duas regiões têm uma exposição de quase 1/3 no seu mercado, no setor de tecnologia, por exemplo, que não está sendo tocado da mesma maneira pelo vírus, né? E, na verdade, até está sendo beneficiado em alguns casos pelo vírus. Então, assim que eu explico essa recuperação forte dos mercados desde aí a última semana de março. Por conta de todo esse excesso de liquidez que você bem comentou, e também por uma movimentação de investidor pessoa física, não só aqui no Brasil, mas também que a gente tem visto nos Estados Unidos, movimentando a bolsa, essa alta que a gente tem visto no mercado tem suscitado a opinião se essa recuperação ela é uma bolha ou se não é. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que às vezes a gente fala de liquidez, dá essa impressão que é um açúcar.
né, que é algo não sustentável, né? Mas a verdade é que essa ajuda monetária e fiscal que a gente descreveu, ela não é só um açúcar, ela é mais uma proteína, porque ela ajudou realmente não só movimento de fluxo de dinheiro, compra de ativo, mas ajudou os fundamentos econômicos e corporativos. Então é mais do que só um açúcar, do que buscar retorno maior. Foi algo que realmente diminuiu muito o risco de depressão econômica, ajudou muito as famílias, muito as companhias a sobreviver à pandemia e ajudou também a ter um certo funcionamento dos mercados. E aqui eu estou pensando nos mercados de renda fixa, mercado de dólar, que não estava funcionando bem em março. Então foi uma ajuda que não é só açúcar, é proteína mesmo, e por isso que foi, então, tão importante. Então, a gente não vê isso como uma recuperação de bolha, vemos mais isso como o mercado olhando essa combinação de fatores, sempre se adiantando e olhando para o futuro, e então se reagindo bem antes da coisa ficar perfeita a outra vez. Então, na sua visão, a atuação dos bancos centrais, elas foram ali na medida certa para, de fato, recuperar, dado que a gente está numa situação muito crítica. Ela foi certa e, na verdade, eu diria ainda mais do que isso. Ela foi extremamente rápida, proativa, criativa. Então, eu acho que muitos bancos centrais aprenderam do episódio de 2008, né? Quando eles demoraram para reagir, estavam pensando, cortando juros, o que mais que eu faço? Dessa vez, não. Já sei, eu posso comprar ativos, eu posso fazer linhas de swap de dólares com outros bancos centrais, eu posso começar programas de crédito. Então, dessa vez, os bancos foram muito mais proativos e ajudaram, então, bastante a diminuir riscos adicionais além da pandemia, em termos do funcionamento do mercado e das consequências econômicas. Super importante. Nesse Gabriela, momento, né? Desculpa. Nesse momento, dado que a gente teve essa rápida recuperação, vocês aproveitaram esse momento nas carteiras para ajustar as posições ou ainda estão com apetite alto? Eu acho que esse foi um episódio super importante para reforçar alguns princípios que a gente já sabia antes, de investimento, mas que foram ainda mais amplificados com esse episódio de volatilidade. O primeiro é que não tem momento perfeito para estar investido, né? Então, mesmo no pior momento de março, para nós nunca era uma história de sair completamente de ações ou completamente de investimentos, achando que a gente ia acertar a hora de voltar, né? E como a gente viu, a coisa vira rápida e vira bem antes, às vezes, do esperado. É mais realmente para nós uma história, né, de ajustar o risco na margem. Então, eu acho que quando a gente ainda estava naquele momento mais incerto, de março, era então na margem uma história de estar mais defensivo, de ter exposição mais a ativos de super alta qualidade, como renda fixa de países desenvolvidos, como ações de mercados defensivos, como o mercado americano acaba sendo bem defensivo, de ter proteção adicional, como ouro, como moedas fortes. E aí, quando a gente começou a ver toda essa ajuda de política monetária e fiscal, começou a ver uma convivência melhor com o vírus, começou a ver o começo da recuperação, aí dá para, na margem, aumentar um pouco o risco já nos últimos meses. Então, aí, na renda fixa, começar a olhar um pouquinho mais o crédito, no mercado acionário, começar a olhar um pouco outras regiões de mais alto risco, e assim ter um equilíbrio melhor na carteira entre proteção e retorno. Nunca exagerado, né? Mas eu acho que os últimos meses, sim, faz sentido aumentar um pouco o risco na margem, mas, de novo, nunca acreditando que a gente acerta perfeito o market timing.
Pois é, Gabriela, muito tem se falado do lançamento da possibilidade, aliás, de uma vacina contra o coronavírus até o fim desse ano, né? Como é que você vê essa questão, no caso da aprovação de uma vacina nas economias, seria igual? Lembrando que os países ricos já reservaram mais de 1,3 bilhões de doses da vacina, né? Essa questão, eu acho que a gente está aprendendo a conviver melhor com o coronavírus, mas ainda é o fator mais importante na nossa vida pessoal, profissional e para os mercados. E tem uma certa expectativa embutida aqui nos mercados de que vamos ter uma vacina. Eu acho que a expectativa é que ela seja provada, descoberta até o final do ano, e aí produzida e distribuída no começo do ano que vem. Então tem sim esse consenso, digamos assim, no mercado. Se for mais rápido, surpresa positiva. Se demorar mais, aí vai ser uma surpresa negativa. Até agora, a coisa tem evoluído como esperado. A gente tem 6 vacinas diferentes na fase mais avançada dos testes, na fase 3, né, dos testes clínicos. Eu não estou colocando aqui a vacina russa, que foi anunciada, já aprovada, porque ela foi feita um pouco rápido demais para a comunidade científica. Estou pensando em 6 outros candidatos dos Estados Unidos, Reino Unido e da China. Para o mercado, vai ser crítico continuar monitorando os resultados ao longo dos próximos meses. Mas eu acho que você faz uma pergunta muito certa, né? Ou seja, quem vai ter acesso a essa vacina? E quão rápido? Especialmente porque o coronavírus é realmente um problema em todo mundo, para todos os países, para todas as pessoas. E eu acho que isso ainda não está muito claro. Os Estados Unidos já reservou muito, a China também, a Alemanha e o resto da Europa também. Então está todo mundo tentando se posicionar, mas mesmo nesses países vai levar um tempinho para produzir, distribuir para a população toda. Então também não é que a gente vai acordar em janeiro e pronto, tá todo mundo vacinado. Vai demorar ao longo dos primeiros meses de 2021 e com isso uma recuperação ainda um pouco lenta, que aí vai ganhando mais e mais força ao longo de 2021. Mas vamos ver, eu acho que ainda não está claro exatamente quão rápido vai ser o acesso e para quais países. Mas em termos de retomada dos países, a recuperação aqui no Brasil, por exemplo, tende a ser mais lenta em relação aos outros países, justamente por essa questão da vacina? O que tu acha? Eu acho que tem uma clara ordem, hierarquia, uma ordem, digamos assim, em termos da recuperação. E é uma combinação de fatores, dependendo do país e região. Primeiro, o controle inicial do vírus. Segundo, a habilidade do de reabrir sem aumentar as infecções. Terceiro é quanto, né, de espaço de apoio fiscal os países têm tido. E aí também essa questão da vacina. E em termos dessa ordem, a gente colocaria a Ásia liderando aí na frente, na recuperação, especialmente o norte da Ásia, a China, Coreia, Taiwan, já quase teve uma recuperação completa. China já teve uma recuperação em V. Depois a gente colocaria a Europa, está conseguindo reabrir sem aumentar demais os novos casos até agora. Terceiro, a gente colocaria Estados Unidos. Estados Unidos beneficiado por um apoio fiscal relevante, talvez um acesso mais rápido à vacina. E aí, por fim, em termos regionais, a gente colocaria Brasil, resto da América Latina, e alguns outros países emergentes, sul da Ásia, alguns países grandes da África e do leste europeu também. Então, tem sim uma ordem. Começamos uma recuperação global, mas em velocidades diferentes, esse ano e 2021 também.
Bom, como esse ano o que sobra são acontecimentos, vamos falar agora um pouquinho sobre eleições americanas, né, que estão previstas para acontecer agora em 3 de novembro. Essa semana eu conversei com a Adriana Abdenur, ela é bacharel em estudos asiáticos por Harvard, e ela disse acreditar que o conflito entre China e Estados Unidos, ele vai continuar independente de quem vença as eleições. O que pode mudar é só o tom da disputa, né? Como é que você vê esse cenário de conflito entre Estados Unidos e China? Eu concordo 100%. Esse tema, tensões Estados Unidos e China, está aqui para ficar. Na nossa vida, talvez da vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Olha, esse tema não vai desaparecer. Por quê? Bom, porque a China é a segunda maior economia do mundo, pronta para se tornar a primeira maior economia, uma classe média gigantesca que só continua a aumentar. Ela está competindo mais e mais em termos da nova tecnologia, em tudo que é 5G, a inteligência artificial, cloud computing, semiconductors. Ela está competindo mais e mais também em temas de segurança e temas geopolíticos globais. Então, olha, está aqui para ficar em campos diferentes. Mas eu acho que a gente não precisa chamar isso de um conflito. A gente pode chamar isso de competição. E essa competição está aqui para ficar. Uma coisa que eu mencionaria é uma pesquisa da população americana, conduzida pelo Pew Research Center. Eles acabaram de conduzir uma aqui agora, entre meados de junho e meados de julho, e mostra que 73% dos americanos têm uma visão negativa da China. Isso é independente dos republicanos ou democratas. 83% dos republicanos, 63% dos democratas, e para os dois só tem aumentado nos últimos anos. Então, eu acho que é independente de quem ganha a eleição presidencial, de como vai ser a composição do Congresso depois da eleição, essa competição vai continuar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a investir, viver a vida independente dessa competição. Então, cada vez que aparece um headline na mídia, tensões subindo. Ok, aí a gente se pergunta, mas em que campo está essa tensão? Se é algo que envolve segurança, sanções de indivíduos, isso não é muito relevante para o mercado. Se envolve comércio, guerra comercial, aí sim é relevante. E eu acho que também a gente deve se perguntar se esses momentos de tensão é volatilidade de curto prazo ou se ela realmente muda a direção da economia ou das companhias americanas ou chinesas. E para nós, a realidade é que esses dois mercados vão ser chaves em qualquer carteira. Então, não é só Estados Unidos, mas é China também, dois investimentos-chave e aprendendo aí a olhar diante da competição. E falando um pouco mais sobre a eleição mesmo, que deve ser aí um dos principais, ou o principal evento do mercado nesse curto prazo, como que vocês estão vendo o assunto e qual o risco que ele pode trazer para as bolsas no caso? Pois é, pensávamos que ia ser o evento de 2020. Bom, virou coronavírus, é o evento de 2020. Ainda eu acho que é, de longe, o fator mais importante para os mercados nos próximos meses. Mas sim, a eleição americana mais e mais vai tomar atenção. Importante lembrar que é a eleição presidencial e do Congresso também. Então, é 1/3 do Senado e toda a Câmara. Então, é importante. Eu sei que a presidencial toma mais atenção, mas é importante a composição dos dois no final do dia. Olhando as probabilidades dos mercados, aqui eu estou olhando não as pesquisas, mas mais os sites que olham as probabilidades. Eu acho que o mercado já está colocando na conta uma vitória do candidato Joe Biden e uma vitória dos democratas nas duas casas do Congresso. Isso porque a gente vê as probabilidades dos dois acima de 60%.
E é interessante de ver que o mercado tá ok. Isso porque eu acho que as eleições nos Estados Unidos, ela nunca é tudo ou nada. Não é como a eleição no Brasil, que muda de uma maneira super relevante a direção da economia, das companhias, das regulações, dos juros, da moeda. Não é a mesma coisa, né? E olhando, por exemplo, o impacto desse cenário de vitória dos democratas, tem algumas coisas que o mercado não gostaria muito, como aumento de impostos corporativos, aumento de regulação de alguns setores. Mas tem coisas que seriam favoráveis, como um foco em diminuir a desigualdade, ou seja, generaria mais consumo, o foco em ter uma política talvez um pouco menos imprevisível com relação, por exemplo, à China, com isso diminuir o prêmio de risco no mercado. Então, nunca vai ser perfeito o resultado, tem bom, tem ruim, e a vida segue. Para o mercado americano, a eleição pode causar uma volatilidade a curto prazo, mas para nós não muda a tese de investimento em ativos americanos de uma maneira completa. Até ia te perguntar, se a gente olha, né, nas pesquisas, a probabilidade, né, da vitória do Biden, ela está maior. Para você, essa vitória ela já está precificada não só do Biden, como também dos democratas levarem o Congresso e o Senado. E a gente tem aquela interpretação de que, na verdade, o governo democrata ele pode ser mal visto pelo mercado, o governo republicano bem visto. Para você não tem, não estaria tanto nessa conjectura. Assim. É misto. Tem coisas não tão bem vistas pelo mercado e tem coisas que até ajudariam. E eu acho que essa vitória democrata ela ficou menos relevante para o mercado depois que o Joe Biden ganhou a nomeação. Bom, está prestes a ganhar a nomeação oficialmente com a convenção democrata essa semana. Ficou menos relevante, porque ele é mais de centro do que outros candidatos que tínhamos antes, como o senador Bernie Sanders, senadora Elizabeth Warren. Então, é mais ou seja, a vida segue. Companhias vão aprender a fazer dinheiro, seja um governo, seja outro. A gente sempre viu isso historicamente, retornos positivos no mercado acionário, seja a composição republicana, democrata, ou seja uma composição mista entre a presidência e Congresso. Pois é, e há quem diga que a vitória do Trump, a reeleição do Trump, ela pode enfraquecer o dólar e também manter as moedas como o real enfraquecidas. Já a vitória do Joe Biden, democrata, poderia fazer o capital sair da bolsa norte-americana a mercados emergentes como o Brasil. Isso é factível para você, Gabriela? Como é que você vê isso? Eu não faria essa correlação assim direta. Ganha Joe Biden, dinheiro sai dos Estados Unidos, busca Brasil. Eu não faria essa combinação de pontos, não. Eu acho que o mercado americano vai seguir sendo o maior do mundo, vai ser uma parte chave das carteiras. A agenda dele, dos democratas, não é tudo ruim para o mercado, ela é mista. E nós temos retornos positivos nos Estados Unidos, não importa quem está na presidência, quem está no Congresso. O único jeito que eu faria essa conexão de pontos seria dizer uma presidência do Joe Biden teria uma política menos imprevisível com relação à China, o que generaria menos volatilidade, menos preocupação com o crescimento chinês e, com isso, mais apetite para países emergentes. Assim eu conseguiria fazer essa conexão. Eu acho que nesse sentido a vitória dele poderia ser mais favorável para ativos emergentes. Nesse sentido. Falar um pouquinho agora sobre Bolsa Brasileira. A gente teve hoje mesmo, né, quarta-feira, a gente teve, aliás, ontem à noite, terça-feira, a gente teve 2 baixas no Ministério da Economia e há quem diga que haverão mais baixas ainda adiante. Diante desses pequenos conflitos internos dentro do governo, também do correr da pandemia, que aí sábado passado a gente ultrapassou
os 100 mil mortos. Como é que você vê o cenário da Bolsa Brasileira hoje diante desses fatos todos que estão acontecendo? Eu vou comentar mais como investidor estrangeiro, pensando em Bolsa Brasileira. Eu acho que é um pouco triste de dizer que perdemos muito espaço na atenção do investidor estrangeiro, pensando no Brasil e América Latina como um todo. Isso porque a gente não cresce há uma década. E se eu sou um investidor estrangeiro, estou investindo em um ativo de risco como ações, em países emergentes, muito mais volatilidade e risco, eu quero ser compensado por isso, poxa. Eu quero um crescimento superior ao que eu tenho em casa, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. E a gente não tem entregado isso depois da bolha dos commodities terem desinflado. O que tem ganhado muito espaço é a Ásia. Né? Eu penso ações emergentes, eu penso Ásia. E a verdade, a realidade é que a Ásia, olhando o índice MSCI Emerging Markets, ela é 80% do índice. O Brasil é 6% do índice. Então, ou seja, mostrando como perdemos espaço, né? Então, realmente, eu acho que a gente só entra mais em detalhe pensando em Bolsa Brasileira com um investidor que é dedicado, né, para emergência. E pensando, então, aí nesse contexto para a Bolsa Brasileira, bom, primeiro, em termos da recuperação, né, a gente mencionou a América Latina como um todo, tendo uma recuperação mais devagar do que outras regiões, então não é muito atrativo, digamos assim, ações nesse contexto de crescimento lento, se eu tenho crescimento mais alto, cíclico também, em outros lugares, como Europa, como Ásia. Número 2 é a composição da Bolsa brasileira, né? A gente falou, a composição da Bolsa americana, asiática, ela é muito focada em tecnologia, tem ido bem. A gente não tem nada disso na Bolsa brasileira, não é 1%. 2/3 da Bolsa brasileira são setores super cíclicos, relacionados muito com a economia. Banco, consumo discricionário, commodities, energia. Então, a Bolsa brasileira em geral e bem, a gente tem que ter uma recuperação global mais forte. Não é exatamente o caso no curto prazo. E aí, por fim, como você menciona, tem aí os temas mais locais, que sempre, claro, tomam atenção e a gente tem visto uma certa desaceleração em termos das reformas econômicas que eram tão esperadas só em janeiro, fevereiro. Então, para nós, como investidor estrangeiro, a gente vê muito mais valor, oportunidade, upside em outras bolsas, especificamente a americana, a asiática e a europeia. A gente vê as bolsas dos Estados Unidos próximas aí das máximas históricas. O que, na sua visão, sustenta porque, pelo que eu entendi, vocês estão com uma visão construtiva para os Estados Unidos. O que sustentaria mais altas, mais ganhos das bolsas americanas? Eu acho interessante só lembrar que eu me lembro, depois de 2009, né, a gente teve aquela queda de 50%, aí demorou, teve uma recuperação mais lenta do que ela foi agora, e aí era lá 2012, a Bolsa Americana retomou a sua máxima, e começou a tocar máximas históricas. E eu lembro naquele episódio, todo mundo falou, não, já foi, terminou, acabou, não sobe mais, está na máxima histórica, chega. E aí a gente passou mais 8 anos tocando máximas históricas. 300% de retorno adicional depois de 2012. Então, só porque a gente tocou uma máxima, está tocando possivelmente aqui nos próximos dias uma outra máxima histórica, para mim não quer dizer muito em termos da Bolsa Americana. Quer dizer, ou seja, não vai recuperar mais 50% em 5 meses, não. Vai começar a diminuir a velocidade do seu retorno. Mas a tendência de longo prazo da Bolsa Americana, na nossa visão, ainda é para cima. Então, mais máximas históricas ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos aqui para frente. E
E é exatamente essa história muito forte nos Estados Unidos, da representação do setor tecnológico, super competitivo, que é 27% do índice, setor de saúde, agregando os dois, é 42% da Bolsa Americana, que são dois grandes temas, né? Antes do coronavírus, durante o coronavírus e na próxima década também. Então, por isso a gente realmente acredita que para o investidor pensando médio prazo, ainda tem muita oportunidade na Bolsa Americana. E aí, entrando nessa discussão do olhar do investidor estrangeiro para o Brasil, né, não é de hoje que a gente escuta essa história de que estamos esperando investidores estrangeiros chegarem no Brasil, porque agora vai vir reforma do novo governo e tudo mais, e esse dinheiro estrangeiro não chegou. Teve essa crise do coronavírus e, como você bem mencionou, quando você olha para os Estados Unidos, você pega lá o S&P, boa parte do índice é de empresas de tecnologia que, querendo ou não, acabou se beneficiando com essa crise. Você pega na Ásia, também tem grandes empresas enormes. O Brasil ele acaba ficando ainda mais atrasado por conta dessa crise que a gente está penalizada quando essa crise fica por essa nossa, vamos dizer, falta assim, de empresas de tecnologia no nosso país. Eu acho que essa história da representação do índice ela é super importante, porque realmente esses dois setores de tecnologia e saúde estão indo super bem em termos de crescimento de lucro durante essa pandemia. E o fato de que a Bolsa Brasileira tem só 3% de representação desses setores realmente a deixa para trás. Então, para a Bolsa Brasileira ir super bem, a gente tem que ter uma recuperação econômica forte no Brasil e no mundo que ajude os setores que a gente tem na Bolsa a irem bem, que são os setores super cíclicos, né? Então, na nossa visão, não é exatamente o cenário dos próximos meses, né? Possivelmente o cenário mais para os próximos anos, se as reformas no Brasil continuarem a caminhar bem. Eu acho que um pouco, só para colocar um pouco em contexto a visão do estrangeiro, essa ideia da brasileira ser um percentual tão pequenininho, hoje em dia, do universo de ações emergentes, que às vezes nem dá tempo de focar nesse tema tão específico, né? O foco acaba sendo mais na Ásia. E tem tido muita frustração, eu acho, também nos últimos anos, em termos de muita emoção e aí um pouquinho de decepção. Não só com o Brasil, mas com muitos exemplos da América Latina, da África e do leste europeu também. A gente deve se acostumar com um real mais enfraquecido em relação ao dólar? Qual que é a leitura de vocês para a moeda? Eu gosto de sempre falar primeiro que moeda, gente, a gente falou que market timing não funciona para a bolsa, muito menos para moeda. As coisas é impossível, ou seja, ter uma meta de moeda semana que vem não funciona. Então, em termos de market timing de moeda, acreditamos ainda menos de market timing de bolsa. Uhum. Então, se eu sou um investidor local brasileiro e eu acredito que para mim faz sentido ter exposição em dólar, por exemplo, porque eu quero ter moeda forte, eu quero ter uma certa diversificação, porque eu quero gastar nos Estados Unidos, eu acho que é fazer esse plano e aí investir, sem tentar acertar o timing da moeda. Em termos da direção das moedas, claramente tivemos uma depreciação forte, né, do real e de muitas moedas emergentes esse ano. Eu acho que ao longo do tempo, com a confiança voltando, da recuperação econômica no Brasil, no mundo todo, com os investidores tomando mais e mais risco, a gente deve ver as moedas voltarem um pouco, se fortalecerem um pouco ao longo dos próximos meses. Mas a que nível? Né? E especificamente para a moeda brasileira, tem sim esse fator relevante, né, dos juros muito mais baixos do que era normalmente.
Até se a gente tiver a perspectiva de aumento de juros, talvez não para o patamar de que era antes, né, se as coisas continuarem bem. Então, isso é uma força que a moeda tinha, que agora tem menos. Então, a perspectiva nossa é de uma melhora nas moedas emergentes nos próximos meses, mas para um patamar um pouquinho menos forte para o real do que era em tempos anteriores, por causa dessa dinâmica dos juros e pela continuação de várias incertezas também. Tá ótimo, Gabriela. Muito obrigada pela nossa conversa. Sempre bom receber uma mulher aqui falando sobre mercado financeiro, enfim, sempre muito esclarecedora. Obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer, adorei. Até a próxima, seja sempre muito bem-vinda no TC. Até Tchau, tchau. a próxima. Tchau, tchau.